irmãos que o Espírito diz às igrejas, Pai amado, chamado Pai querido, conhecereis a verdade nos libertará. Então a tua palavra vai ser pregada agora, Pai amado. Toma o Senhor das tuas mãos, Pai amado, você está entregue teus cuidados, Pai amado, Pai querido, Senhor, cada um aqui, Pai amado, Senhor, Deus, para essa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, abra sua Bíblia, livro de Mateus, capítulo 8. Livro de Mateus, capítulo 8, versículos do 23 ao versículo de número 27. Aleluia. Livro de Mateus, capítulo 8, versículo, a partir do versículo 23 até o verso de número 27. E depois nós vamos ler o versículo 28, apenas a parte A. Glória a Jesus. Quem achou, dá glória. Vamos lá. Então, entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, e clamando: Senhor, salva-nos, porque perecemos. Acudiu-lhes então Jesus, por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos, o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Versículo 28, apenas a parte A. Tendo ele chegado a outra margem. Pode tomar o teu assento. Glorificado, adorado, exaltado seja para todo sempre o nome do nosso amigo fiel, verdadeiro, aleluia, Jesus. Irmãos, diz a Bíblia que aqui estavam os discípulos, louvado seja o nome do Senhor, discípulos juntamente com Jesus. E diz a Bíblia que eles entraram no barco e o destino deles era chegarem a outro lado, louvado seja o nome do Senhor, da cidade. A Bíblia diz que ali estavam os discípulos, Jesus, e até então tudo estava indo muito bem, tudo estava calmo, o mar estava uma bênção, o vento estava tranquilo. Estava ali um momento de muita, podemos dizer, de muito sereno ali para os discípulos de Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus dormiu. E nós sabemos, irmãos, que a vida de Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele não esteve em espírito, mas ele esteve, aleluia, podemos dizer assim, carne e osso, como humano, a mim, como eu e vocês somos. Eu imagino, irmãos, que se Jesus tirou um momento para dormir, é porque ele já se encontrava cansado. Jesus era alguém que sempre estava indo de encontro às pessoas necessitadas, aflitas. Jesus sempre estava andando, sempre estava pregando a palavra. E agora Jesus, ele tem aquele momento para poder descansar. E a Bíblia nos diz que Jesus agora dorme. E a palavra nos ensina, nos diz que de repente, irmão, veio sobre aquele barco, sobre os discípulos, o mar começou, aleluia, a ficar agitado, as ondas começaram, aleluia, a ficar também agitadas, o vento assoprando, aleluia, sobre aquele mar, de maneira, louvado seja o nome do Senhor, que os discípulos, aleluia, ficaram ali meio que inquietos, e ficaram ali preocupados. E agora, o que será da nossa vida? Estamos no barco, já estamos em alta
Jesus fala: olha, o que é que está acontecendo? Homens de pouca fé. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, naquele momento, ele exorta, ele chama a atenção dos discípulos. Eu imagino que Jesus estava dizendo para eles: olha, eu sei que o mar está bravio, eu sei que os ventos, aleluia, estão soprando, eu estava, aleluia, dormindo, aleluia, mas creio tão somente, aleluia, porque se eu estou nesse barco, ainda que dormindo, ainda que descansando, o barco não vai afundar. A Bíblia diz que Jesus dá ordem ao vento e o vento se acalma. O vento se acalmando, logicamente, o mar também se acalma e as ondas agora ficam quietas. Amados e queridos irmãos, a Bíblia diz que aqueles discípulos que estavam, louvado seja o nome do Senhor, dentro do barco, eles começaram, aleluia, a se maravilhar, começaram a se regozijar, aleluia, de alegria. Entrou um gozo, aleluia, uma alegria em seus corações, de maneira que eles falaram: meu Deus, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Na verdade, os discípulos que estavam sempre, aleluia, acompanhando a Jesus, eles sabiam, na verdade, quem era Jesus. Mas ali foi uma forma, aleluia, de eles expressarem, podemos dizer, uma gratidão, reconhecimento de que Jesus, aleluia, deu ordem, louvado seja o nome do Senhor, e o vento e o mar teve que obedecer. Deus me deu tempo, irmãos, para essa mensagem. Não perca a visão da promessa. Aleluia. Não perca a visão da promessa. Amados, ultimamente, encerrou hoje, o Brasil, quem sabe, ou alguns lugares do Brasil, nós passamos aí por um momento em que alguns candidatos estavam se divulgando, estavam, aleluia, se propagando, dizendo que ia fazer isso, aquilo, aquilo outro, e pediram a nossa confiança, pediram o quê? O voto. E a Bíblia diz que eles falando que eles iam fazer isso, ia fazer aquilo, aquilo outro, e uma série de coisas, e houve debate, e falou: olha, você prometeu que ia fazer isso, você não fez, enfim. Então, irmão, nós podemos ver que são homens que, por mais que eles tentam fazer, por mais que eles tentam, aleluia, sustentar a sua palavra, aquilo que eles falaram, eles muitas das vezes não conseguem, porque são seres limitados, são seres pecaminosos, igual a mim e a você. São seres, aleluia, que muitas das vezes voltam atrás, aleluia, com aquilo que foi falado, ou com aquilo que foi prometido através da sua boca. Mas Jesus não, irmão. Jesus é diferente. Jesus é um ser que, quando ele promete, a Bíblia diz que ele tem prazer em cumprir, aleluia, com a sua promessa, com aquilo que ele falou. A Bíblia diz que Deus não é como um homem que volta atrás, que mente, que retrocede, aleluia, que fala mentira, mas o nosso Deus, aleluia, ele é o Filho nosso Jesus, ele é Filho do Deus Altíssimo, aleluia, e ele tem prazer em cumprir, aleluia, com a sua palavra. Glória a Deus. Então, irmãos, os discípulos, eu observo, irmão, que quando
aquilo que ele falou. Mas o nosso Deus, ele não esquece. O homem até esquece. Mas o nosso Deus, irmãos, ele é Deus. Então aquilo que Deus fala, ele sustenta. A única maneira, irmãos, de não acontecer, aleluia, aquilo que Deus falou para mim e para você como promessa, aleluia, a única forma de não acontecer é se eu e você não quisermos que aconteça. Mesmo assim podemos botar uma vírgula. Não podemos botar um ponto final nessa situação. Às vezes Deus tem uma chamada na vida da pessoa, mas ele, aleluia, não dá o primeiro passo, ele não faz por onde, ele não procura, aleluia, aprender mais de Deus, conhecer mais a Deus. Como é que Deus, aleluia, vai realizar algo na vida deste? Ou então, como alguns cristãos dizem que quem tem promessa não morre, bota uma vírgula nisso daí. Tem muitos falando essa frase, essa palavra, e estão colocando o ponto final. Eu creio que todos aqui estudaram e nós aprendemos que todos colocam o ponto final na frase, porque é o ponto final, acabou. E quando há uma vírgula, a frase, aleluia, ela continua. Então muitos têm perdido a visão da promessa. Muitos têm esquecido, aleluia, devido às lutas e às dificuldades, que outrora, um dia, Deus lhe prometeu. Que o que Deus falou que ia fazer, que Deus falou que ia libertar, que Deus falou que ia salvar, que Deus falou que ia conceder. Mas o vento se levanta. A perseguição começa a surgir. A afronta, a luta, a peleja. O crente logo esquece. A primeira coisa que o crente vai fazer é murmurar. Depois de murmurar, ele quer agora, aleluia, retroceder. Irmão, não perca a visão da promessa. Porque quem te prometeu não foi o homem, mas quem te prometeu é fiel, aleluia. Quem te prometeu, louvado seja o nome de sua Bíblia, diz lá no livro de Números, ele não é filho do homem para que se arrependa, aleluia, filho do homem para que mentir, nem para que se arrependa. Aquilo que Deus falou que vai fazer na minha e na sua vida, aleluia, ele vai fazer porque ele é Deus, querendo um adversário ou não, o nosso Deus, ele é fiel para fazer. Mas deixa eu lhe falar uma coisa, não perca a visão da promessa. Enquanto isso que Deus não fez, aleluia, guarda no Senhor. Tem muita gente passando, aleluia, à frente de Deus, entra na prova, aleluia, muitas das vezes que ele gostar de Deus não aparece dizendo Senhor, mas o Senhor não prometeu, só que Deus é Deus. Deus ele promete, mas ele vai fazer no dia, na hora em que ele quiser. Não é no dia e na hora que eu e você queremos. A nossa função, aleluia, é continuar com a nossa visão, aleluia, com os nossos olhos, aleluia, fitos, aleluia, naquilo que Deus falou. E o vento ali se levantou naquele mar, os discípulos ficaram apavorados, Jesus é acordado, chama a atenção dos discípulos, repreende o mar e o vento. Se o mar